Eu sofri abuso na infância e por isso não gosto que as pessoas me perguntem como que foi a minha primeira vez, porque eu sempre vou remeter aos abusos. Oi, eu sou Dejaí, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu resolvi falar sobre esse assunto porque eu falo sobre HIV nas minhas redes sociais. Desde que eu comecei a falar sobre HIV na internet, eu sempre recebo muitos comentários do tipo: ah, tem porque não se preveniu, ah, tem porque quis. E até já ouvi até dos meus próprios pais dizerem que eu fui procurar o HIV na rua. Sendo que, na verdade, sendo uma pessoa LGBT e vindo do interior, a gente não conversa sobre educação sexual. E ainda mais educação sexual entre dois homens. Isso era abominável, ainda mais da cidade que eu vim, do interior de Sergipe, lá de Itabaiana. Então, assim, não se falava sobre isso, não sabia como que era a prevenção. E as primeiras relações que eu tive, digamos que consentida, eu não sabia desse risco de contrair algum IST. E eu acredito que isso não acontece só comigo, acontece com muitas outras pessoas que vivem com HIV. Elas são julgadas automaticamente após receber os seus diagnósticos, porque as pessoas vão dizer: ai, tem porque quis, tem porque não se preveniu, tem porque não se cuidou. Só que na verdade, nem sempre é bem assim. Se você é novo aqui no canal, não se esquece de deixar um like, já se inscrevendo nesse canal, ativar os sininhos para não perder os próximos vídeos, porque isso vai me ajudar muito aqui no YouTube. Primeira vez, abuso, infância, escola, sexualidade, família e HIV. Isso é o que você vai ouvir falar nesse vídeo aqui sobre a minha vida. Porque como eu comecei falando nesse vídeo, eu não gosto quando as pessoas me perguntem como que foi a minha primeira vez. Porque me remete sempre ao que aconteceu comigo na infância. Porque, de uma certa forma, aquele foi o meu primeiro contato sexual. E a partir disso, eu comecei a sentir desejos sexuais porque eu já era uma criança gay. E eu sabia que eu me sentia mais atraído pelos meninos. Achava mais interessante até as coisas que as meninas faziam na escola. Mas, entre 7 e 8 anos de idade, eu ainda não sabia o que que era sexo, o que que seria sexo, né? Mas, infelizmente, a minha vida sexual começou basicamente nessa idade. Que, na verdade, eu nem lembro qual a idade ao certo, mas ela é entre 7 ou 8 anos. Eu lembro que eu vim morar na capital de Sergipe, aqui em Aracaju, quando eu tinha uns 9 para 10 anos de idade e que esses abusos só pararam quando eu vim morar aqui na capital. E o que mais me engatilha também é que muita gente acha isso normal, né? Pessoas LGBTs terem contato com sexo na sua infância. Mas o que me mais choca também é que, quando eu cresço, as pessoas me tratam como se eu fosse uma pessoa que só pensasse em sexo. Mas pensa bem, se nossos corpos acabam sendo usados até na infância ou até mesmo na adolescência, enfim, para praticar esses atos, e muitas das vezes o nosso primeiro contato com o sexo é dessa forma, por que que depois as pessoas nos julgam falando que a gente só pensa em sexo? Complicado, né? Bom, eu não acho que isso seja normal e acho que crianças não deveriam ter contato. Bom, isso é óbvio, né? Eu nem deveria estar dizendo o que eu acho, porque isso é uma coisa óbvia. Mas infelizmente tem muita gente que vai dizer: ah, na infância é normal, era comum isso acontecer. Só que não é comum, porque infelizmente acaba afetando na nossa vida como um todo. Como, por exemplo, quando eu comecei a me tornar mais adolescente e descobri que eu era realmente uma pessoa LGBT, eu comecei a achar que tudo aquilo que aconteceu na infância era culpa minha, ou que tudo aquilo tinha feito com que eu me tornasse LGBT. Lembrando bem que eu era uma criança gay, morava no interior, lá em Itabaiana, em Sergipe. Então, assim, eu não tinha muito contato com pessoas LGBT. Quando eu vim morar na capital, aqui em Aracaju, que é uma cidade um pouco mais grande, que tem mais pessoas LGBTs e tal e tudo mais, eu comecei a ter contato com pessoas LGBTs, eu comecei a me descobrir, me veio na cabeça tudo aquilo que tinha acontecido comigo na infância. Por quê? Eu comecei a trabalhar quando eu tinha 14 anos de idade em uma mercearia próximo de casa. E aí começou aquelas brincadeiras lá no trabalho, né? Tanto do meu próprio chefe, que ficava dizendo que tinha um batom branco grande para eu botar na boca, tanto quanto os clientes que iam comprar naquele lugar, que uma vez ou outra soltavam piadinhas ou queriam ter alguma coisa comigo, mas eu ainda tinha 14 anos de idade. E era tudo muito estranho para mim, apesar de eu saber que eu me atraía pelos homens. Eu também lembrava que os meus pais sempre diziam que isso era errado e sempre faziam piada de outras pessoas que eram LGBTs, inclusive a minha tia, que é lésbica. O meu pai sempre fazia piada, sempre ria e dizia que aquilo era errado. Então, enfim, como qualquer criança LGBT, cresceu em uma casa que é homofóbica, onde a sua família sempre solta piadas homofóbicas. Mas vamos tentar começar do começo. Entre 7 a 8 anos eu morava lá com os meus pais e a minha irmã mais velha, lá em Itabaiana, em uma cidade do interior aqui de Sergipe, no bairro Campo Grande que eu morava. Era a última casa da rua, era vizinho a um cemitério, e assim, a casa era bem grande, porém não tinha muitas casas próximas, né? Tinha um cemitério que era vizinho, em frente tinha um sítio,
Do lado tinha um sítio e o resto todo era um sítio. Tinha um sítio enorme, 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 e era muito grande. O meu pai, ele trabalhava na capital, já em Aracaju, onde eu moro atualmente. E aí ficava eu, a minha mãe e a minha irmã mais velha. Só que era tudo criança ainda, né? Tanto eu quanto minha irmã era criança ainda. E a minha mãe trabalhava, né, cuidando da casa de outra mulher e cuidando do filho dessa mulher também. Como eu e a minha irmã estudávamos, a gente infelizmente estudava em horários diferentes por conta da idade ainda. Se não me engano, até uma certa série você estudava pela manhã e a partir daí você ia pra tarde, porque dependia da sua idade e da série que você estava estudando. Eu estudava pela manhã e a minha irmã estudava à tarde, então a gente sempre ficava sozinho em casa. Ou eu ficava sozinho, ou ela ficava sozinha em casa, enquanto a minha mãe estava trabalhando como dona de casa, de outra família, cuidando de outra família. E o meu pai estava na capital trabalhando também. E normalmente meu pai ficava a semana inteira lá na capital, só voltava para casa uma vez na semana para ficar só o final de semana. E aí a minha mãe, ela sentia medo de dormir lá sozinha, porque sempre aconteceu de as pessoas tentarem invadir lá a casa, porque meu pai era carpinteiro e tinha muitos instrumentos de trabalho que era caro, e aí as pessoas tentavam furtar a casa. E aí, né, a casa era super vulnerável, era vizinho a um cemitério, era a última casa da rua, não tinha mais casa vizinha, não tinha casa em frente, não tinha casa do lado, enfim. Era realmente muito vulnerável morar ali e ficar ali sozinho. Aconteceu até um episódio onde eu tava sozinho em casa, e aí eu senti um cheiro muito forte, sabe? Muito forte de carne estragada. E eu subi no muro do cemitério, que eu era acostumado a subir e ficar olhando, né? E aí eu tava olhando e eu vi que tinha uma galera esfaqueando um corpo que tinha sido enterrado no dia anterior no cemitério. Pra você ver como era macabra a situação. E minha mãe tinha medo também dos furtos que tinham acontecido e chamou o meu primo pra dormir lá com a gente, porque ela se sentia mais segura com a presença dele. Eu não lembro qual que era a idade dele. Eu brincava muito com os meus primos, e tinha outros primos que eram da minha idade, eram do meu tamanho, mas esse meu primo ele era muito maior e ele era mais velho. E eu sentia um pouco de medo dele, porque a minha mãe adorava ele. E ele tinha aquela figura de tipo, sei lá, de respeitá-lo, sabe? Porque além dele ser querido da minha mãe, ele é filho do irmão que a minha irmã mais gosta. Então tinha toda aquela imagem de respeito por ele. Não sei porquê, mas tinha. E eu sentia um pouco de medo dele porque eu me sentia obrigado a fazer as coisas que ele queria que eu fizesse. E aí, como eu ficava muito tempo com os meus primos, a gente ficava brincando também e tudo mais, tinha uns primos que moravam próximo. Só que tudo começou por ele, que era o mais velho, o mais adulto. Eu não lembro ao certo se ele tinha 18 já ou se ele já estava próximo dos 18, mas ele era muito grande e era adulto já, de uma certa forma. E aí ele, que ficava sozinho comigo em casa e com a minha irmã, ele sempre procurava desculpas para que a minha irmã saísse e ele ficasse sozinho comigo para poder fazer as coisas que ele queria fazer. E aí ele até me mostrava ali, tipo, como se masturbava, como que era o coisa que saía quando você se masturbasse, enfim. Começou assim. E aí, depois vieram aquelas brincadeiras de esconde-esconde, de fazer isso e aquilo. E nesses momentos dessas brincadeiras, ele também se aproveitava desses momentos para poder praticar os abusos, né? Que, tipo, para mim, começou a criar na minha cabeça que era normal aquilo e que eu deveria fazer isso com os outros primos meus, com as outras pessoas, com as outras crianças, porque eu achava que aquilo fazia parte da brincadeira. Imagina só, tu é criança, tu tá brincando, tá meio que aprendendo a brincar de uma certa forma, e aí, no meio da brincadeira, a pessoa vai lá e coloca o pau pra fora e pede pra você colocar na boca, ou esse tipo de coisa. Você vai achar que isso é comum e que esse tipo de brincadeira precisa ser feito com as outras pessoas. Ao passar do tempo, eu comecei a fazer isso com os meus outros primos que brincavam com a gente. Só que ele só fazia isso comigo, ele não fazia isso com os outros. Ele fazia isso comigo, e aí, de tanto ele fazer isso comigo, eu comecei também a automaticamente sentir desejo ou achar que aquilo era comum e que eu precisava fazer com os outros. Então, por isso que eu resolvi falar um pouco sobre isso aqui, porque isso não é comum, isso não é normal, não é normal uma criança entre 7 e 8 anos já ter contato com a vida sexual. Mas eu acredito que se ela já tiver contato, aos poucos esse desejo vai se despertando na mente da criança, porque é algo que ela vai achar que ela precisa fazer. Tanto é que isso só parou quando eu vim morar aqui na capital, aqui em Aracaju, porque eu não tinha amigos aqui, né? Por ser uma cidade muito grande, a gente vindo do interior, os meus pais não se sentiam seguros também de me deixar brincar com qualquer criança. E aí também aconteceu alguns episódios onde minha mãe me viu com esses outros primos. Ela nunca me viu com o meu primo mais velho, que era o sobrinho querido dela. Mas com os outros ela já me viu. E toda vez ela me batia muito. Me batia muito mesmo. E eu pensava, caramba, ele faz isso comigo. Ela adora ele adora ela, é a pessoa que ela mais gosta, que ela se sente mais segura. Então se ele faz isso comigo, isso não é errado. Mas por que é que ela me bate quando eu faço com os outros?
E eu tinha muito medo da minha mãe, porque ela não acreditava muito em mim. Na escola, eu apanhava muito na escola, por conta da minha voz, que era fina, e porque eu era muito próximo das meninas, né? E os meninos batiam em mim. Tanto era que tinha uma menina que eu gostava muito dela, mas o irmão dela me batia quase que todos os dias quando eu saía da escola. E eu sentia muito medo de contar pra minha mãe, porque na maioria das vezes que eu contava pra minha mãe que eu tava apanhando na escola, ou que eu tava sofrendo algum tipo de bullying na escola, ela não acreditava em mim, ou achava que a culpa sempre ia ser minha. Eu tenho uma vizinha que tinha pena de mim, da minha irmã, porque qualquer coisa que acontecesse na rua, eu ia tomar uma surra em casa, não importasse o que eu tivesse feito. Mesmo que eu fosse inocente ou não, minha mãe não ia querer nem saber. Teve uma vez que o menino jogou uma pedra em mim, eu peguei e joguei outra pedra nele. Minha mãe me deu uma surra. A vizinha foi lá e disse: Nossa, que pena de vocês. Depois que a minha mãe saiu, né? A vizinha foi ver se a gente tava bem. Então, assim, óbvio que eu ia sentir muito medo de contar pra ela que o sobrinho querido dela tava fazendo isso comigo, sendo que ela sempre me batia muito quando me via fazendo com os outros. Mas mal sabia ela que eu comecei a fazer isso por conta dele. Teve um dia que ficou bem marcante pra mim, porque tava dormindo eu, ele e a minha mãe na mesma cama, e mesmo assim ele conseguiu praticar abuso comigo. E ele me ameaçava dizendo que não era pra falar para as outras pessoas. E além disso, eu era uma criança muito isolada, gostava de ficar sozinho, brincando, sozinho, falando sozinho também, brincando com meus brinquedinhos. Minha mãe sempre dizia isso também, que eu tinha uns comportamentos meio estranhos de enterrar os meus brinquedos. Talvez eu já era uma criança depressiva, talvez por conta desses problemas ou não, não sei. Eu também me sentia rejeitado pelo meu pai. E aí o que é que acontece? Além de praticar abuso sexual comigo, ele praticava uma tortura psicológica, porque ele me pressionava, dizendo que se eu contasse ele poderia fazer alguma coisa comigo, ou dizia que a minha mãe não ia acreditar em mim, e óbvio que eu pensava isso também. E também, além disso, quando eu tava ali no meu momento sozinho brincando, que eu adorava ficar brincando sozinho, eu adorava mesmo, não sei o que é que eu tinha. Pegava meus brinquedinhos, sentava ali, montava tudo. Ele ficava jogando pedra pra quebrar meus brinquedos, pra derrubar as coisas. Sempre ficava tentando me afetar de uma forma, sabe? Então, assim, era algo muito louco e abusivo, porque ao mesmo tempo que a pessoa soltava o prazer que ela sentia, sei lá, que se era prazer, se era loucura, não sei, mas em mim, ela também soltava todo o ódio em mim. Então, era muito louco isso, sabe? É uma coisa muito louca, porque eu pensava que esse meu primo, ele já tinha práticas sexuais com outras pessoas. E ele não se prevenia comigo, né? Depois eu comecei a pensar nisso quando eu cresci, óbvio, né? Porque eu pensava, poxa, se ele já fazia isso comigo, já que eu comecei a sentir desejo depois que ele começou a fazer isso comigo, eu comecei a fazer com meus outros primos, eu acredito que outras pessoas faziam isso com ele, então por isso ele começou a fazer comigo. Aí eu pensava, será que ele realmente é tão culpado quanto eu acho que ele é? Ou será que ele também é uma vítima? Mas ele, por ser mais velho, ele também deveria respeitar isso. Mas eu fico pensando, será que alguém mais velho também já fez isso com ele? Então, enfim, naquela época era algo comum para as pessoas, né? E as pessoas também tentavam abafar esses casos e deixava passar. Então, nunca ninguém pagava pelas suas consequências dos atos que tinha feito e as pessoas tratavam como se fosse algo normal e comum. Então, por isso, eu nunca quis falar para minha mãe do que tinha acontecido ou de como acontecia, né? Mas quando eu completei ali os meus 18 anos mais ou menos, que já vim morar aqui em Aracaju, a minha irmã mais velha, depois de um tempo, voltou a morar lá em Itabaiana, porque a relação com os meus pais nunca foi boa. Meu pai sempre traía minha mãe e discutia muito em casa e colocava a culpa na gente também, falando que a culpa era dos filhos e bererê barará, enfim. E aí a minha mãe acabou se tornando uma mulher muito submissa, que queria fazer de tudo para que agradasse o marido dela. Tanto ela se esforçava para agradar ele, quanto ela queria também que a gente, eu e minha irmã, fazesse de tudo para agradar ele e tentasse fazer o mínimo de coisas que deixasse ele triste ou com raiva, enfim. E aí eu descobri que meu pai estava traindo a minha mãe. Peguei o telefone dele, que eu gostava de jogar o jogo da cobrinha, aquele Nokia, lembra? E vi lá as mensagens e falei pra minha mãe. E aí, véi, nesse dia que eu falei pra ela, eu vi as mensagens, falei pra ela, e aí ele, depois de um tempo, ele foi pro banheiro e tava conversando com a outra mulher no banheiro enquanto o chuveiro tava ligado. Aí minha mãe, já sabendo, ficou na porta ouvindo, começou a maior briga, começou a maior confusão. E o meu pai, louco que é, começou a me culpar desde aí. Falando que eu era o culpado de tudo isso, de tudo aquilo, culpado do erro dele, né? Enfim. Mas o que esperar do meu pai, né? Porque quando ele descobriu ali da minha 18 anos para 19 que eu tava passando por um pouco de abuso de entorpecentes por conta de toda a situação que eu passava em casa, homofobia e tudo mais. E o meu pai chegou e disse: "Ah, na sua idade, ao invés de eu gastar dinheiro com isso, eu gastava dinheiro com mulheres." Eu olhei para ele e pensei: ainda bem que para homens eu não preciso gastar dinheiro, né?" E aí foi, né? Porque assim, olha o conselho que o cara vem me dar. Não tenho uma relação muito boa com os meus pais, até pensei em fazer outro vídeo falando um pouco sobre isso, porque nós LGBTs nos culpamos muito pelo fato de não ser aceito pela nossa família. Mas se vocês soubessem o tanto que eu já fiz pela minha família e o quanto que eles deixaram de fazer por mim,
não dava nem nenhum vídeo, que eu acho que eu vou fazer depois. Deixa aí nos comentários se você quer saber um pouco sobre essa minha vida íntima com minha família. E aí, ali na adolescência ainda, que eu tava meio que me descobrindo, eu tive meio que um romance com uma prima minha. E aí, essa minha prima minha morava lá em Itabaiana, eu já morava aqui na capital. E a minha irmã já tava morando lá, né? Porque ela tinha ido embora por conta da relação com os meus pais. Voltou a morar em Itabaiana. E a minha irmã sabia que eu tinha meio que esse romance com essa minha prima. E aí, um certo dia, parece que eu e minha prima terminou. E aí, a minha irmã perguntou se eu era gay, perguntou pra minha prima. E aí, beleza, eu tô falando muito e aí, né? Mas é meu jeitinho. E aí, depois, a minha irmã veio me perguntar também se eu era gay. Do nada. A gente conversava por SMS. Lembrando naquela época que a gente pagava o pacote da Vivo pra ganhar SMS? Eu usava muito. Tava conversando com a minha irmã e ela me perguntou do nada. E eu me senti mal com a pergunta. Porque assim, eu acho que nessa época eu já tava me descobrindo e entendendo o que eu sentia pelos outros homens. E eu compartilhei isso com essa minha prima, mas ela não falou nada pra minha irmã. Ela era uma pessoa que sempre eu podia confiar e que respeitava todos os meus sentimentos e tudo mais. É uma pessoa maravilhosa, inclusive a gente teve esse meio que romance aí, não sei o porquê, mas enfim, né? Coisa de adolescente. E aí eu acabei falando pra minha irmã que sim, que eu era gay e que eu achava que eu era gay por conta daqueles abusos que eu sofri na infância. Acabei falando pra ela das coisas que tinham acontecido. Porque até então eu achava que eu falar que eu era gay, eu iria estar decepcionando a minha família, a minha irmã e todo mundo, entende? Tanto de ouvir eles falarem que ser gay era errado, que ser gay era uma aberração, que ser gay era isso e aquilo, sabe? Então, infelizmente, a sociedade vai botando isso na nossa cabeça. E por isso a gente fica tão mal e às vezes a gente nem vive o que a gente realmente é por conta dessa aceitação que a gente busca no outro, tanto da nossa família quanto da própria sociedade também, né? E aí, o que é que aconteceu? A minha irmã acabou falando aos meus pais. Por quê? A minha irmã foi embora de casa porque meus pais não tinham uma boa relação com a gente, né? E aí a minha irmã foi embora, eu fiquei sozinho, só eu e meus pais. Depois veio mais dois irmãos mais novos, mas ainda era muito criança. Mas os meus pais sempre continuaram pegando muito no meu pé, brigando comigo, me tratando mal por conta da minha sexualidade também e tudo mais. Teve uma época que eu queria ir para um evento de cosplay e eu trabalhava em uma mercearia já, desde os 14 anos. Conheci esse rapaz da mercearia que morava na rua de trás da minha casa. E aí ele ia para os eventos cosplay, me chamou para ir. Eu tava me arrumando já para ir pro evento. E a minha mãe brigou comigo porque a mulher da mercearia disse que esse menino era gay. Sendo que, na verdade, parece que esse menino era bi, a gente acabou ficando, mas ele tem até filho e já teve um relacionamento. Mas a religião também fez com que ele nunca se assumisse, sabe? E vivesse o que ele realmente quer viver. É até triste. Gostava muito desse rapaz, mas a gente acabou se afastando um pouco mais por conta dessas ideologias, né? De religião da família dele, que eu nunca quis confrontar também, né? Acho que as pessoas são livres. Mas quando a minha irmã falou aos meus pais, a primeira reação da minha mãe foi perguntar a esse sobrinho querido dela se ele realmente tinha feito isso comigo. E ele disse que fazia porque eu gostava. E aí, né, eu, mais uma vez, me saí como errado, como culpado, e eu já ouvi até os meus pais dizerem que eu inventei essa história para dizer, para cobrir o fato de eu ser gay. Infelizmente, eu tive que ouvir isso. Eu acordava muito cedo para ir trabalhar, entre 5 e 6 horas da manhã, mais ou menos. E eu ficava deitado um pouco na cama e os meus pais acordavam mais cedo ainda. E eu ouvi eles dizendo, falando sobre isso. E foi assim que eu descobri que a minha irmã tinha falado para eles. Ouvi minha mãe conversando com meu pai, dizendo que isso tinha acontecido comigo e que ela foi perguntar a pessoa que fez. E que essa pessoa disse que, na verdade, fazia porque eu gostava. Sendo que eu tinha entre 7 e 8 anos de idade, no máximo 9, sei lá, como era que eu ia gostar de algo que eu nem sabia o que que era, se era certo ou se era errado, enfim. Ele também não se prevenia comigo, isso me prejudicou bastante no início da minha vida sexual, porque nas primeiras vezes que eu tive relações de uma forma consentida, eu não sei como que foi que aconteceu. Eu basicamente fazia as coisas que os outros queriam que eu fizesse, eu não fazia o que eu queria, porque eu achava que sexo era isso, era fazer o que os outros queriam que eu fizesse, porque a minha vida inteira eu fiz isso. Não é comum isso acontecer na nossa infância, porque isso afeta muito a nossa vida adulta como um todo, até que um dia a gente entenda que isso não faz a gente ser gay e que não é nossa culpa também, né? Porque é foda você ouvir a sua mãe dizendo que a culpa é sua, ou o seu pai dizendo que a culpa é sua, ou que você tá inventando essa história pra cobrir o fato de você ser gay. E é difícil você entender, é difícil também você querer se reduzir pra caber em um espaço onde não lhe cabe mais, né? Mas enfim, né, gente? Esse foi o meu desabafo nesse vídeo. Eu acho que é importante falar sobre isso.
Até mesmo porque, como eu disse, muitas pessoas que vivem com HIV se sentem culpadas por terem HIV. Eu sempre recebo essas mensagens. E eu acho que a gente não deve se sentir culpado de nada, porque a culpa, de uma certa forma, é do sistema que não fala sobre educação sexual nas escolas, em lugar nenhum. Nem na escola fala, nem os seus pais vai falar com você na sua casa. Ainda mais se você for LGBT, é que seus pais não vai falar mesmo. Qual é o pai que vai falar sobre como dois homens transam? Ou como duas mulheres transam, enfim. Nunca vai acontecer, mas eu espero que um dia isso aconteça, na verdade. Porque eu mesmo, por exemplo, guardei isso a minha vida inteira, só consegui falar aos 18 anos, depois de tanto tempo, quando as pessoas já não acreditavam mais em mim e achavam que era tudo mentira ou tudo loucura da minha cabeça. Mas o estudo aponta que 72% dos crimes de abuso sexual em crianças e adolescentes é praticado dentro de casa. Então, assim, às vezes a coisa tá acontecendo ali embaixo do nosso nariz, a gente não consegue ver. Como eu relatei aqui nesse vídeo, teve uma vez que o abuso aconteceu na mesma cama que a mamãe estava dormindo. Assim, realmente as coisas acontecem que a gente nem enxerga. E depois a gente pensa, nossa, mas como aconteceu? Eu não vi isso acontecendo. Você tá mentindo, você tá inventando essa história. Então, mais uma vez, você vai sair como louco da situação, como uma pessoa que tá inventando. Eu já tinha esse histórico com a minha mãe, de ela dizer que eu tava mentindo sobre tudo. Eu era, assim, uma criança que gostava de mentir? Era. Mas é foda, porque quando você vai contar alguma coisa séria, ninguém vai acreditar em você. Então eu achei muito importante fazer esse vídeo aqui. Não sei se ficou bom, porque eu ainda tô aprendendo aqui a conversar com vocês no YouTube. Às vezes eu fico até nervoso quando eu vou falar. Só pelo formato do vídeo, pelo celular tá deitado, já me dificulta um pouco, né? Eu faço vídeos há muito tempo, né, na vertical, em vídeos mais curtos, mas esse vídeo mais longo tá me prejudicando um pouco de conseguir fluir aqui do canal, mas eu espero que vocês estejam gostando. Eu até escrevi aqui um roteiro para tentar seguir uma ordem cronológica do que aconteceu. Mas para finalizar esse vídeo, eu queria dizer que aconteceu a primeira vez de uma certa forma consentida, né? Quando eu tinha ali entre os 15 e 16 anos, ainda não era maior de idade, mas como eu disse, a minha vida sexual começou cedo, então eu já sentia esses desejos. E quando aconteceu essa primeira vez consentida, foi bem legal e foi com uma pessoa que super me respeitou e tudo mais. Hoje eu tenho 27 anos e eu encontrei esse cara. Eu peguei um Uber e do nada era ele, o Uber. E o que que acontece? Eu olhei pra ele assim e falei, nossa, é você. E ele continuava bonito e atraente, eu sempre achei ele bonito. E eu fiquei, poxa, velho, encontrei ele do nada. Mas ele se sentia muito culpado por ter feito aquilo comigo, porque eu era menor de idade, né? E me deu muita vontade de dizer pra ele assim, cara, não se sinta culpado, porque, né, aconteceu isso e isso comigo. Então, aquilo que aconteceu entre a gente foi algo que pra mim, de uma certa forma, foi bom, porque foi uma coisa consentida, foi algo que eu quis. Você me respeitou todos os momentos, ele me tratava super bem, enfim. Foi errado, porque eu era menor de idade, foi. Mas, como eu disse, minha vida sexual já tinha começado há muito tempo. E pelo menos ele foi uma pessoa que respeitava os meus limites e respeitava tudo e me tratava bem, sabe? Mas foi muito legal como a forma que aconteceu. Eu até podia fazer outro vídeo falando um pouco sobre isso, um pouco mais curto, quem sabe mais elaborado, porque eu tô aprendendo aqui. Quero que você deixe aqui nos comentários se você tá gostando dos vídeos, se você gostou desse, e se você se identifica com essa história, porque eu acredito que muita gente LGBT passou por isso, né? Os dados do Disque 100, que mostra que no ano passado foram registrados o total de 17.093 denúncias de violência sexual contra menores de idade. A maior parte deles é de abuso sexual, entre 13.400 casos, mas há denúncias também de exploração sexual, entre 3.675 casos. Só nos primeiros meses desse ano, o governo federal registrou 4.700 novos casos de denúncia. E os números mostram que mais de 70% dos casos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes são praticados por pais, mães, padrastos e outros parentes das vítimas, ou seja, pessoas próximas, e muitas das vezes acontecem dentro de casa. Em mais de 70% dos casos, a violência aconteceu na casa do abusador ou da vítima. Então, nós não podemos fechar os olhos para aquilo que está acontecendo ou deixar de acreditar nas nossas crianças. Qualquer sinal que ela der, você precisa dar atenção àquilo, você precisa ouvir e não dizer que ela está mentindo. E também observar muito com quem você deixa os seus filhos, o comportamento dele, se ele está se comportando de maneira estranha. Eu acredito que o meu comportamento na infância não era um comportamento tão bom assim, porque o que eu me recordo, eu realmente era sempre uma criança muito sozinha e gostava de brincar sozinho e até mesmo falar sozinho, não sei se isso era tão normal, mas enfim. Eu acredito que tem coisas que dá pra gente ir observando e ver que tá acontecendo alguma coisa com aquela criança. Até mesmo se você perceber que o seu filho é uma criança LGBT. Porque se você é pai, mãe e tá vendo aí esse vídeo, você pode sim perceber que seu filho é uma criança LGBT. Então a probabilidade dele passar por isso pode ser um pouco maior, porque infelizmente as pessoas acabam sexualizando também quando percebem que aquela criança, elas têm uns trejeitos LGBTs.
Enfim, é muito difícil falar sobre isso, mas é necessário e é importante. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um pouco complicado pra mim falar sobre isso. Em alguns momentos eu até esqueci o que era que eu tinha que falar e tinha que procurar aqui no meu roteiro, porque eu queria falar tudo que, assim, de uma certa forma detalhada pra manter essa conexão com a gente e que você também se sinta acolhido por esse vídeo e que também perceba que você não tá sozinho, né? E é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa um comentário aqui, não esqueça de deixar um like, que vai ajudar bastante no canal. Se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Um cheiro e até o próximo vídeo.